Pensa comigo, quando a gente fala em Anéis de Poder, a primeira imagem que surge na cabeça é o Anel do Sauron, certo? Um anel maligno que corrompe e que precisa ser destruído. Por causa dele, a gente tem a tendência de associar todos os Anéis de Poder como algo negativo. Mas e se eu te disser que existe 3 anéis que eram o completo oposto disso? Anéis não criados para dominar, mas sim para proteger, não para corromper, mas para curar. Esses anéis eram tão puros que o Sauron sequer tocou neles. E se você sempre se perguntou por que Gandalf, Galadriel e Elrond possuíam anéis e continuavam sendo grandes heróis da Terra-média, você veio ao lugar certo. Porque nesse vídeo a gente vai mergulhar na magnífica e até um pouco melancólica história dos 3 anéis élficos. E eu vou te mostrar como eles foram criados, quem foram os portadores e por que eles eram a última linha de defesa da beleza e da esperança em um mundo em que afundava nas sombras. Então já separa o seu cafezinho, se ajeita na cadeira e vem comigo entender mais sobre Narya, Nenya e Vilya. E aí meu querido, beleza? Eu sou o Fael e você tá em mais um vídeo aqui do Mansão Nerd. Então, se você curte Tolkien e mundos de fantasia, já se inscreve no canal e garante o seu quarto aqui na Mansão Nerd. Bem, pra gente entender o porquê os 3 anéis são, digamos assim, do bem, precisamos voltar no tempo, lá para a Segunda Era da Terra-média, milhares de anos antes da jornada do Frodo. Após a Primeira Grande Guerra contra o Mal, onde o primeiro Senhor do Escuro, Morgoth, foi derrotado, seu principal tenente, Sauron, fingiu um certo arrependimento. No fundo, a maldade dele continuava lá, apenas esperando uma oportunidade. E essa oportunidade surgiu de uma forma muito sutil. Acontece que os elfos que permaneceram na Terra-média tinham um desejo profundo. Eles amavam o mundo, mas sofriam ao vê-lo mudar e decair. Eles sentiam falta da, digamos assim, atemporalidade do seu antigo lar, que era Valinor. Sauron, então, percebeu essa nobre vulnerabilidade no coração dos elfos e viu ali a brecha perfeita para ele voltar à ativa. Ele assumiu uma forma bela e se apresentou como Anatar, o Senhor dos Dons. Com essa aparência, ele foi ao reino élfico de Eregion, que era o lar dos melhores ferreiros do mundo. O líder desses artesãos era o Celebrimbor, neto do lendário Fëanor. E assim, o Celebrimbor tinha uma habilidade gigante na forja. E então o Anatar compartilhou seus conhecimentos incríveis com os ferreiros élficos, ensinando técnicas e segredos que eles jamais imaginaram. O objetivo inicial parecia ser nobre, criar artefatos que pudessem deter a passagem do tempo e preservar a beleza da Terra-média. Ao menos foi isso que ele disse. E foi nesse clima de colaboração que os primeiros anéis de poder foram forjados, com a ajuda direta de Sauron. Celebrimbor e seus ferreiros criaram 7 anéis para os senhores anões e os 9 para os homens. Tudo parecia uma grande parceria, mas Celebrimbor, embora empolgado, começou a desconfiar das reais intenções de Anatar. E é aqui, nesse momento de desconfiança, que a nossa história realmente começa. Depois que Anatar deixou Eregion, Celebrimbor, no auge da sua habilidade, decidiu criar algo por conta própria, um projeto secreto. Sozinho, ele forjou 3 novos anéis: Narya, o Anel do Fogo, Nenya, o Anel da Água e Vilya, o Anel do Ar. E esse é o ponto mais importante de todos. O Sauron nunca sequer tocou nesses 3 anéis. A sua mão maligna e sua vontade de dominar nunca sequer chegaram a infectar a criação desses artefatos. Eles nasceram da pura arte élfica, com as mais nobres intenções. E o poder desses anéis não era algo militar ou riqueza. O poder dos 3 era focado em compreender, criar e curar. Eram ferramentas de preservação. Porém, tem uma coisa muito importante, que era um problema muito grave. A técnica, assim, a magia usada para forjar os 3 anéis era a mesma que o Sauron tinha ensinado. E com isso, os anéis estavam de certa forma meio que sintonizados na mesma frequência, sabe? E longe dali, nas Montanhas da Perdição, o plano de Sauron se concretizou. Ele forjou o seu próprio anel, um anel para ser mestre de todos os outros. E no momento em que ele colocou um anel no dedo, o seu poder se estendeu sobre os outros demais. Naquele instante, os elfos que estavam com os outros 3 anéis sentiram a mente de Sauron. Foi como se fosse uma invasão. Eles perceberam a traição imediatamente. E ali sentiram a vontade maligna de Sauron tentando meio que sondar a mente deles através dos anéis. E em um ato de sabedoria, eles na hora removeram os 3 anéis de seus dedos. O plano de Sauron para dominar os líderes élficos tinha falhado. Com isso, Sauron ficou furioso, e percebendo que seu disfarce tinha caído, ele reuniu seu exército e marchou contra Eregion. A guerra foi algo brutal.
o reino dos ferreiros foi destruído e Celebrimbor foi capturado. Sauron torturou ele para que ele revelasse o paradeiro dos anéis. Nisso, Celebrimbor, sobre uma tortura extrema, falou sobre os 7 e os 9. Mas se recusou a entregar o segredo dos 3. E então ele morreu protegendo suas criações mais puras, que haviam sido enviadas para lugares seguros. E a partir desse momento, os 3 anéis élficos se tornaram a maior esperança secreta da Terra-média, guardados pelos elfos mais sábios. Após a primeira derrota de Sauron, quando Isildur cortou um anel de sua mão, os outros 3 puderam finalmente ser usados em segredo para manter a esperança viva. E agora a gente vai conhecer os portadores deles. Primeiramente, Narya, o Anel de Fogo. Ele tinha uma pedra vermelha e seu poder era sutil e profundo. Ele tinha a capacidade de inspirar coragem e acender a esperança nos corações em momentos de desespero. Inicialmente, Celebrimbor deu o Narya para Gil-galad, o Alto Rei dos Elfos, e ele, por sua vez, passou o anel para Círdan, o Armador dos Portos Cinzentos. Anos depois, quando os magos chegaram na Terra-média, Círdan viu uma força e um espírito incrível em um deles, Mithrandir, que conhecemos como o nosso querido Gandalf. Então, o Círdan entregou o Narya para o Gandalf. E ele fez isso em segredo, sabendo que a sua jornada seria árdua e que o anel o ajudaria a inspirar os povos contra as trevas. Agora temos o Nenya, o Anel da Água. Ele era feito de mithril e tinha uma pedra branca que brilhava como uma estrela. E o poder dele era da preservação, proteção e ocultação contra o mal. E a portadora dele foi uma só, a Nossa Senhora de Lothlórien, Galadriel. Com o poder de Nenya, a Galadriel criou e sustentou a beleza e a magia de seu reino, Lórien, um refúgio onde o tempo parecia não passar e o mal não conseguia penetrar. O anel não era percebido pelos outros, mas Frodo, por ser o portador de um anel, conseguiu vê-lo em seu dedo. E por último temos Vilya, o Anel do Ar, considerado o mais poderoso dos 3, feito de ouro com uma grande safira azul. Seus poderes eram ligados à cura, sabedoria e manutenção de paz. Ele também foi enviado primeiro para Gil-galad antes da Guerra, da Última Aliança, e o rei confiou a ele ao seu arauto e vice-regente, Elrond. E com o poder do anel, Elrond transformou o seu lar, Valfenda, em um santuário de paz e conhecimento. Como todos nós conhecemos, a Última Casa Amiga. E é lá onde o Frodo foi curado de seu ferimento mortal. E com isso ficou Gandalf com o Anel da Inspiração, Galadriel com o Anel da Preservação e Elrond com o Anel da Cura, juntos formando uma frente silenciosa contra o Sauron. O problema é que aqui entra a parte trágica da história. O poder dos 3 estava paradoxalmente ligado à existência de um anel, e isso criou um dilema terrível para seus portadores. Opção 1. Se Sauron recuperasse o anel, ele se tornaria o mestre dos 3. Todo o bem que eles fizeram seria revelado, e Sauron poderia dominar seus portadores e corromper tudo que eles protegeram até então. E a opção 2. Se um anel fosse destruído, o poder dos 3 também desapareceria e a magia deles se apagaria para sempre. E bom, como todos nós sabemos, eles escolheram o sacrifício. Quando um anel foi destruído, o poder de Narya, Nenya e Vilya começou a desvanecer. A magia que protegia Lothlórien e Valfenda diminuiu. A missão dos elfos na Terra-média de preservar o passado havia chegado ao fim. O mundo seguiria seu curso e começaria então a Era dos Homens. E é justamente por isso que no final de O Retorno do Rei vemos Elrond, Galadriel, Gandalf, Frodo e também o Bilbo, nos Portos Cinzentos. Todos os portadores dos anéis nos navios brancos partindo para as Terras Imortais. A missão deles tinha acabado. E agora, respondendo a pergunta, por que os 3 anéis eram bons? E a resposta é que era pela intenção pura de preservar e curar, pela criação imaculada. Afinal de contas, eles não tiveram a mácula de Sauron. E assim, eu amo toda a parte filosófica e cristã do Tolkien. Ele, como um grande cristão católico, sempre deixa muita coisa do que ele acreditava nas criações dele. E eu tô querendo trazer aqui pro canal alguns vídeos falando mais sobre, aprofundando na parte católica ou na parte filosófica do Tolkien. Vocês gostariam disso? Deixa aqui nos comentários pra mim, só pra eu saber se eu trago ou não. Mas enfim, os anéis eram bons também pelo uso sábio de seus portadores, que criaram refúgios de luz contra as trevas. A história deles é sobre o poder ser usado para proteger e não para oprimir. Em um universo onde um anel quase destruiu todo mundo, é fundamental saber que existem 3 que ajudaram a salvar ele.
Mas e aí, você curtiu essa viagem dos 3 anéis? Agora eu quero saber de você. Se você pudesse escolher um dos 3, qual seria? O Narya para esperar coragem, o Nenya para criar seu próprio refúgio ou o Vilya para ter um lar de paz e cura? Deixa a sua escolha aqui nos comentários. Eu confesso que eu iria escolher o Vilya. E já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, porque isso me ajuda demais. E já se inscreve para ficar preparado para os próximos vídeos. E ó, tem bastante gente querendo saber sobre o que eu vou fazer para a área de membros, quando eu vou abrir a área de membros. E realmente eu ainda não sei responder isso. Eu até quero abrir, isso é algo que me ajudaria demais, porém eu não faço ideia do que eu posso garantir para vocês lá, além de vídeo antecipado, vídeo sem anúncio. Eu tô tentando bolar alguma coisa aqui para conseguir trazer para vocês. Eu queria muito fazer lives com vocês, porém atualmente eu não consigo ter uma frequência de sempre marcar algum horário para fazer as lives. A minha rotina é muito corrida, tanto é que às vezes eu gravo vídeo aqui e edito de manhã, às vezes de madrugada. É sempre no horário que eu me aperto aqui para conseguir. Talvez eu traga esses vídeos mais filosóficos e religiosos para a área de membros, não sei. Enfim, se você tiver alguma ideia do que trazer para a área de membros, deixe sua opinião aqui que eu vou ler tudo com muito carinho. Mas sem enrolação, é isso, muito obrigado, valeu e fui!